Começa silenciosamente. Ninguém percebe. Primeiro, você tem 7 anos, olhando nos olhos de um pai que está desmoronando. Talvez seja vício. Talvez seja raiva. Talvez seja apenas o silêncio vazio de alguém muito quebrado para aparecer. E sem palavras, algo antigo se encaixa em sua pequena mente. Se eu não mantiver tudo unido, ninguém o fará. É assim que uma criança desaparece. Não fisicamente, mas psicologicamente, elas sorriem mais, choram menos, aprendem a ler o ambiente antes de falar, tornam-se o termostato emocional da família, tornam-se pequenos adultos muito antes de suas mentes estarem prontas. E o mundo as elogia por isso. Você é tão maduro, você é tão responsável, você é tão forte. Mas ninguém nunca para perguntar a que custo. Essa é a dor invisível daqueles que cresceram rápido demais, e hoje estamos indo fundo na psicologia daquela criança, porque os efeitos não desaparecem com a idade. Eles moldam você. Eles o seguem em relacionamentos, carreiras e no seu senso de valor. E se você não entender o que aconteceu, passará sua vida adulta repetindo os padrões de sobrevivência que antes o salvaram, mas que agora estão lentamente o matando. Vamos começar com o que realmente está acontecendo, em termos de desenvolvimento. Quando as crianças são forçadas a oferecer apoio emocional aos adultos, em vez de receber, os psicólogos chamam isso de parentificação. É quando a criança se torna o cuidador, o pacificador, o terapeuta, o protetor. Isso não é apenas prejudicial, isso reprograma o cérebro. Porque quando uma criança é constantemente colocada na responsabilidade de regular as emoções, dela própria ou dos outros, isso cria algo chamado hipervigilância. Você está sempre em busca de perigo, anda como se estivesse pisando em ovos. Aprende que o amor é uma transação, você oferece paz e talvez receba segurança. Aprende que suas necessidades são perigosas, e as dos outros são urgentes. Então, você desaparece, não fisicamente, mas emocionalmente. E em seu lugar, cresce uma versão de você que tem um bom desempenho. Você se torna a boa criança, o realizador silencioso, o amigo terapeuta, aquele que nunca pede nada. E você usa essa identidade de forma tão convincente, que até esquece que é uma máscara, mas lá no fundo algo dói, porque a criança interior que você enterrou, não morreu, ela ainda está lá gritando silenciosamente, porque ninguém me protegeu. Conforme você envelhece, os sintomas se tornam mais complexos, você pode se tornar hiperindependente, pode recusar ajuda, afastar as pessoas, ou nunca se sentir verdadeiramente seguro no amor. Você pode se sentir entorpecido durante momentos felizes, porque a alegria parece estranha e merecida, até mesmo perigosa. Pode ter dificuldade em descansar, porque a produtividade é o único caminho pelo qual você já se sentiu digno. Já é o pior de tudo. Talvez nem perceba que ainda está preso no modo de sobrevivência, porque, quando a disfunção é normalizada desde cedo, seu sistema nervoso aceita o caos como linha de base. O silêncio parece errado, a paz parece suspeita, o amor parece uma dívida que você terá que pagar. Essa é a psicologia de uma criança forçada a crescer rápido demais. Não é apenas tristeza, é um trauma complexo, que remodela a forma como você vê o mundo, e mais importante, a forma como você vê a si mesmo. Agora, você pode se perguntar, por que uma criança assumiria voluntariamente esse papel? Porque as crianças farão qualquer coisa por apego, até mesmo abandonar a si mesmas. Essa escolha nunca é consciente. É biológica. Na ausência de segurança, a criança sacrifica a autenticidade pelo pertencimento. E isso não é fraqueza. É inteligência. É instinto. Mas aqui está a tragédia. O que te salvou naquela época é o que te aprisiona agora. Muitos de nós andamos por aí como adultos altamente funcionais, mas com crianças emocionalmente negligenciadas, puxando os fios por dentro. Nos moldamos além do que somos, na esperança de alcançar o afeto que achávamos não merecer. Ficamos em silêncio para evitar o abandono. Cuidamos de todos, mas secretamente, desejamos que alguém apenas pergunte se estamos bem. E há essa fantasia de que alguém vai notar que você não é tão forte quanto finge ser.
Que talvez, só talvez, você finalmente possa desmoronar e ser amparado. Essa é a necessidade não atendida, não do seu eu adulto, mas da criança que nunca teve a chance de ser criança. O primeiro passo para a cura não é consertar, é testemunhar. Porque até você validar o que aconteceu, continuará distorcendo a realidade para si mesmo, com pensamentos como: não foi tão ruim, outras pessoas passaram por coisas piores, eu fiquei bem. Mas bem, também é uma máscara, e no fundo você sabe disso. Então o que acontece com essa criança quando ela cresce? Ela se torna um adulto que nunca se sente seguro, mesmo em ambientes calmos, um amante que não confia na ternura, um doador que não consegue receber, uma pessoa que pede desculpas por chorar, que recua diante de elogios e confunde exaustão com sucesso. Esse é o preço de crescer rápido demais. Porque se sua infância te treinou para ser forte às custas de ser sensível, para ficar em silêncio em vez de ser honesto, para consertar os outros enquanto ignora as próprias fraturas, então que tipo de vida adulta você herda? Uma vida em que está sempre prendendo a respiração, esperando que alguém te dê permissão para finalmente desmoronar. Mas aqui está a verdade. Ninguém virá resgatar a criança que você enterrou. Você é quem deve voltar e segurar a sua própria mão. Você é quem deve dizer o que ninguém jamais disse. Você não merecia isso. Você era apenas uma criança. Pode descansar agora. Este é o começo do trabalho de sombra, não de consertar, realizar ou ignorar a dor com falsa positividade, mas o de voltar-se para as partes abandonadas de si mesmo e dizer: eu vejo você agora, eu ouço você agora e eu não vou embora. Esse é o processo de reparação, e ele é brutal, porque exige que você sinta a dor que nunca teve tempo para sentir, pede que você se sente com a raiva, a tristeza, as necessidades não atendidas, que chore pelos aniversários em que ninguém apareceu, que lamente pela inocência perdida enquanto protegia pessoas que deveriam ter te protegido. Mas essa dor não é fraqueza, é a prova de que você está curando, porque aquilo que antes estava congelado, está finalmente derretendo. Agora, vamos falar sobre como esse padrão de sobrevivência se manifesta na vida adulta sutilmente, tragicamente e muitas vezes de forma invisível. Você pode se tornar o terapeuta em todas as suas amizades, mas nunca permitir que alguém realmente te veja. Pode ser elogiado por sua independência, quando no fundo tem medo de ser um fardo. Pode entrar em relacionamentos onde você funciona em excesso, sempre consertando, gerenciando, explicando demais, e se perguntando por que se sente ressentido. Pode ter dificuldades em impor limites, porque dizer não ainda parece uma traição. Essas não são características de personalidade, são estratégias de sobrevivência aprendidas, condicionadas, e a boa notícia é que podem ser desaprendidas. Mas isso só acontece quando você para de idolatrar sua força e começa a honrar suas feridas. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é perguntar à sua criança interior: o que eu precisava naquela época que nunca recebi? E talvez ouça respostas como: eu precisava que alguém me dissesse que não era minha culpa. Eu precisava que alguém perguntasse como eu estava. Eu precisava brincar, descansar e rir sem medo. E lentamente, muito lentamente, você começa a dar essas coisas a si mesmo. Não para consertar o passado, mas para parar de revivê-lo. É assim que você deixa de buscar paz em seus parceiros. É assim que para de confundir ansiedade com intuição. É assim que você deixa de fugir da criança que foi e do adulto que está se tornando. Carl Jung disse uma vez: não há como chegar à consciência sem dor. As pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a própria alma. Mas o trabalho de sombra exige que enfrentemos tudo: o que foi negligenciado, o que foi envergonhado, o que foi assustado, o que ficou com raiva. Porque curar não é se tornar alguém novo, é lembrar quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser. Então, se você é alguém que cresceu rápido demais, saiba disto: sua maturidade nunca foi o problema. O problema era que você não tinha escolha, mas agora tem. Você pode escolher a suavidade, pode escolher descansar, pode escolher parar de controlar as emoções dos outros e começar a honrar as suas. E não, isso não acontecerá da noite para o dia.
Haverá dias em que você se sentirá uma criança novamente. E tudo bem, esse é o ponto. Deixe essa criança voltar para casa. Deixe ela chorar. Deixe ela brincar. Deixe ela finalmente ser vista. Porque você não está quebrado. Você está se tornando inteiro. E talvez, pela primeira vez, você esteja crescendo da maneira certa. Não por pressão nem por medo, mas por verdade. Você nunca teve uma infância, mas ainda tem um futuro. E desta vez é você quem escreve. Falando em se inscrever, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e deixe o seu gostei. Assim você ajuda o canal a espalhar conhecimento e reflexões. Até o próximo vídeo.